Decidir pela via consular ou pelo ajuste de status do processo de residência permanente para os Estados Unidos é algo que deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Nesse vídeo, eu quero te dar algumas vantagens e alguns pontos a considerar sobre o processo consular que vão te ajudar na sua tomada de decisão se esse é o melhor tipo de processo para você e para sua família. O primeiro ponto, que é uma vantagem normalmente do consular, que agora em 2024 não é uma verdade, mas que historicamente sempre foi algo a levar em consideração, é que normalmente o processo por via consular ele tende a ser mais rápido. Mas isso atualmente só acontece com aquelas pessoas que, cobertas pela data do Visa Budget, conseguem solicitar o Expedite, que é um aceleramento do seu processo, que o consulado autoriza, para não precisar aguardar aquele 1 ano que atualmente está levando o processo no consulado brasileiro. Cada consulado tem um tempo diferente de processamento e alguns são muito mais rápidos do que o ajuste de status ou que o próprio processo do Brasil, mas como o foco aqui é falar do processo consular brasileiro, então vamos levar em consideração que atualmente, em 2024, o processo está levando em média 1 ano. Isso nem sempre foi assim, então atualmente para quem vai seguir a via regular sem pedir para acelerar esse processo, vai ter que considerar esse tempo aí no seu planejamento imigratório. Uma vantagem da pessoa fazer o processo por via consular é que ela consegue planejar melhor a transição dela de um país para o outro, caso ela não tenha feito isso antes. Então ela consegue se despedir da família, cuidar dos seus bens no Brasil, vender e manter somente aqueles que interessam. A gente sabe que para muitas pessoas manter bens no Brasil acaba se tornando uma grande dor de cabeça depois que a pessoa imigra, principalmente se ela não consegue retornar ao país de origem para resolver alguma pendência, ou então se ela não tem nenhum procurador ou familiar próximo. Infelizmente, nem todo mundo tem pessoas próximas e familiares para atuarem como procuradores para cuidarem dos bens. A gente sabe também que muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha procuradora, às vezes a pessoa acaba fazendo algo que não deveria com os bens. Quem já viu várias histórias, a internet está cheia de histórias de pessoas que foram para os Estados Unidos, deixaram o procurador no Brasil para cuidar dos bens, e a pessoa vendeu tudo, desviou o dinheiro, sumiu com tudo. Isso pode acontecer. Então você poder se planejar e se livrar daqueles bens que você acha que não vão fazer sentido na sua vida nos Estados Unidos é uma vantagem muito grande em relação àquelas pessoas que fazem o processo pela via de ajuste de status. Uma terceira vantagem, que é infinitamente melhor do que o ajuste de status, é em relação aos custos. O custo do processo consular é muito mais baixo do que o ajuste de status, principalmente porque basicamente só existe a taxa do DS-260 e os exames médicos, e depois é uma taxinha para pagar a obtenção do Green Card. Não existem outros custos envolvidos, como aquele do formulário I-485 do ajuste de status. Isso por si só já faz com que as pessoas acabem gastando menos e não precisa perder tanto da sua economia para investir no ajuste de status. O processo no país de origem, ele costuma ser mais simples que o ajuste de status, porque depois que a pessoa é aprovada, o caso dela é enviado para o National Visa Center e ele faz o processamento da entrevista junto ao consulado. Basicamente, você vai preencher essa DS-260, enviar os documentos para o National Visa Center, aguardar o retorno deles, com a aprovação dos documentos, aguardar a entrevista, fazer os exames médicos e dar entrada nos Estados Unidos. Sem muita ansiedade, exceto aquela pela espera da entrevista, que é algo que quem está fazendo o processo consular acaba passando, e isso acaba também afetando um pouco da saúde mental da pessoa, se ela estiver ali com muita ansiedade para imigrar, se ela estiver com pressa para ir embora. Outro ponto bacana do processo consular é que ele é mais claro, é mais fácil entender as etapas dele. A gente não costuma entender muito essa demora que ocorre para a entrevista, porém ele é mais claro nas etapas que você tem que percorrer. Mesmo aquelas que exigem alguma documentação no final do processo, como acontece com o processo de saúde, elas são mais fáceis de você interpretar na legislação e tentar correr atrás. Quando a pessoa não consegue a aprovação de imediato da entrevista para obter o visto dela, e o consulado dá um prazo para a pessoa resolver aquele problema e então obter o visto e ir embora já como residente. Além disso, o processo consular ele é muito mais flexível do que o ajuste de status. Muitas vezes, quando a pessoa lá vai para os Estados Unidos como estudante, turista, ela acaba entrando na cultura americana de trabalho e acaba ficando sem tempo para até visitar o país, conhecer, saber onde vai morar. Isso já não ocorre com quem está no processo consular. Afinal, da data de aprovação até a entrevista, a pessoa consegue, com mais calma, se preparar, decidir melhor o estado para onde vai, buscar mais informações, manter contato com outras pessoas da comunidade brasileira ou
outras nacionalidades que consigam trocar informações, e isso consegue dar um panorama geral ali para a pessoa, para ela entender melhor sobre o local que ela está escolhendo para emigrar. Isso é algo que quem faz o registro de status e acaba decidindo emigrar após estar já no país, fica um pouco prejudicado que a pessoa já está naquela realidade, que ela tem que manter o visto dela, estudando, se ela tiver autorização de trabalho, trabalhando bastante, tem que pagar as contas do próprio processo que são elevadas, e o próprio custo de vida nos Estados Unidos que tem aumentado muito nos últimos anos. Então, a pessoa acaba ali ficando com o planejamento um pouco complicado, mas é claro que quando a pessoa recebe a documentação, isso também acaba melhorando bastante e pode ser que a pessoa fique até em vantagem com relação a quem estava no consular. Mas como na competição aqui, não tem um melhor que o outro. Mas sim, tem um processo que é melhor para o seu perfil, que é melhor para você e para sua família. Não tem como a gente afirmar que um processo vai ser melhor que o outro e bater um martelo que o ajuste é melhor que o consular é melhor que o ajuste. Impossível fazer isso. E claro, quem está no país de origem vai sofrer menos com aquela disponibilidade de vistos em relação ao visa bulletin. Normalmente, quando a pessoa já é coberta pela data prioritária dela, no caso de quem está hoje no EB2 ou EB3, o processo costuma andar muito mais rápido que quem está no ajuste, mas após a chegada do visa bulletin. Então, a pessoa tem uma disponibilidade ali via consular e tem a vantagem que a pessoa vai aguardar essa emissão do visto no país dela, próximo à família. E muitas vezes, para muitas pessoas, isso é uma situação um pouco mais confortável do que estar em outro país, sozinho, longe da família, muitas vezes sem poder viajar. Cada caso é um caso, você tem que analisar aí o que vai ser bom para você. E para você considerar melhor o processo consular, além das vantagens, também tem os pontos a considerar. E o primeiro deles é a necessidade de estar fora dos Estados Unidos. Então, mesmo que você faça o processo consular estando dentro dos Estados Unidos, existem alguns casos que isso é necessário, você vai precisar estar fora para fazer entrevista, normalmente no seu país de origem, mas também pode ser no país de residência. Por exemplo, se você está morando em Portugal, você pode fazer a entrevista na embaixada americana que fica localizada nesse país. Se o seu processo consular for algum relacionado à família, saiba que esse período todo que você está aguardando no Brasil, você vai estar longe dos seus familiares e isso pode aumentar saudades e fazer com que a pessoa acabe sofrendo mais. Principalmente daquelas pessoas que dependem mais emocionalmente de outros ou que possuam algum outro tipo de necessidade especial. Um ponto que deixa muita pessoa estressada é a incerteza em relação à entrevista. A gente sabe agora que o Brasil já possui muitos casos de pessoas que foram com visto de imigrantes aprovados, que a entrevista ela pode dar errada. Pode ser que ali você não consiga a emissão do Green Card. Então essa incerteza, se vai dar tudo certo na emissão do seu visto, se vai ocorrer tudo bem na entrevista, é uma coisa que pode aumentar a ansiedade de muitas pessoas e pode fazer com que elas fiquem estressadas durante esse período que ela está aguardando o visto. Um outro ponto aí que você tem que levar em consideração é o custo de viagem para realizar a entrevista consular. A entrevista consular no Brasil é realizada no Rio de Janeiro. Então, quem mora no norte, nordeste do país vai ter que viajar para o sudeste, vai ter que gastar com hospedagem, vai ter que gastar muitas vezes uma estadia maior, caso vá fazer os exames médicos também na mesma cidade do Rio de Janeiro. E esses custos podem pesar no orçamento. Afinal, quem está no Brasil ainda vai estar ganhando em real. E dependendo da realidade financeira da pessoa, isso pode atrapalhar, principalmente se a família for muito grande. E você também deve considerar o desafio logístico que pode haver aí, principalmente se você estiver em outro país. Muitas vezes, para você conseguir um atestado de antecedente criminal, que é preciso apresentar no processo consular, você tem que ir pessoalmente até algum órgão oficial do país para solicitar. Isso pode ser um desafio para aquelas pessoas que moraram em algum país que não libere a documentação de uma forma automática de internet. Isso entre outros desafios aí que pode aparecer para você obter algum tipo de documentação, principalmente para aquelas pessoas que residiram em outros países. Outro ponto a se considerar, que para algumas pessoas pode ser uma grande desvantagem, mas para outras pode ser uma das maiores vantagens desse processo, é a necessidade de esperar no seu país de origem ou o país onde você solicitou o visto durante esse processo. Você não vai fazer a espera nos Estados Unidos. Claro que se você já tiver um outro visto de turista, por exemplo, para os Estados Unidos, você consegue fazer a entrada. Dificilmente você vai ter problemas. Você vai encontrar diversos relatos na internet de pessoas que tiveram problemas na entrada dos Estados Unidos já por causa do processo migratório, mas eu acredito que essas pessoas, na verdade, tiveram problemas não exatamente pelo processo migratório, mas sim por algum outro problema que ela tinha que muitas vezes a pessoa não fala. Se os Estados Unidos já te deu visto para você ir turistar, e mesmo que você tenha um processo aprovado, aguardando a entrevista, isso não é uma incompatibilidade entre eles.
A sua intenção de imigrar está clara, mas o visto de turista serve para você turistar. Mas, infelizmente, pode acontecer de você ser barrado lá na salinha e ter que retornar ao seu país de origem se o oficial não aceitar você. Mas isso pode acontecer até mesmo se você tiver algum green card posteriormente. O outro item que você deve sempre imaginar é o atraso consular. Hoje o Brasil vive esse atraso consular, que está fazendo com que a entrevista leve até um ano para acontecer após a sua documentação estar aprovada lá no NVC. Quando você envia o documento no NVC, quem envia primeiro e é aprovado primeiro passa na frente. Aí não importa mais a sua categoria, se é IB1, se é IB3, vai primeiro para a entrevista quem teve a documentação aprovada primeiro. Só que pode acontecer algum tipo de atraso no consulado, que esteja priorizando os vistos de familiares ou alguma outra categoria. Isso pode fazer com que poucas pessoas sejam chamadas para entrevista em determinado mês, e aí isso acaba atrasando bastante a ida para a pessoa para os Estados Unidos. Espero que essas informações tenham te ajudado a considerar mais alguns pontos durante essa etapa da fase consular do processo. É importante manter a calma, tentar manter a sanidade, porque é uma etapa complexa do visto que demora. Não depende de tanta coisa que você faz, mas sim apenas da sua resiliência em aguentar todo esse tempo. Obviamente, se você fez um processo que em algum momento você prometeu que ia ter uma licença profissional, no caso de enfermeiros, por exemplo, você deve correr atrás do NCLEX nesse momento para não passar sufoco. Existem diversos casos hoje, em 2024, que foram barrados durante a entrevista e exigiram a licença profissional para a pessoa poder entrar nos Estados Unidos. Então você tem que analisar a sua petição. Se ela teve esse item descrito nela, que a licença profissional ia fazer parte da sua estratégia, porque se você tiver apresentado esse item, pode ser que o oficial lá da embaixada ele solicite esse documento para você, e aí não tem muito o que fazer a você ir atrás desse documento para obter o green card, o que vai ser mais um estresse no seu processo. E se você quer entender mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao processo para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos e imigrar de maneira legal para um país que irá proporcionar inúmeras oportunidades para o sucesso e a felicidade, clica no link que eu deixei na descrição para você acessar um curso que vai te ensinar o passo a passo dessa jornada, com uma linguagem descomplicada e diversos materiais, como modelos e exemplos de processos que já foram aprovados. E para conhecer as vantagens de obter o Green Card por meio do ajuste de status, é só clicar no vídeo que está à esquerda da tela. À direita, você encontra uma playlist completa, com conteúdos que explicam a imigração de uma maneira descomplicada. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!